começar, professor? Você quer aguardar? Podemos. Não, acho que já chegou. Quem tinha que chegar já chegou, e quem chegar agora eu vou autorizando aqui. Pessoal, tá beleza. Bom dia, primeiramente, aí, bom dia a todos. Para quem não conhece esse rapaz que está falando aí, é meu irmão, Jamir Khalili. O Jamir é professor da UFJF de Direito Tributário. Ele é doutor em Direito Público pela PUC, é mestre em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, e ele me convidou aí para participar desse projeto lá da UFJF, para que a gente possa... Na verdade, é um projeto dele lá da UFJF, porque a Faculdade Federal, ao contrário lá da Fadvale, onde a gente leciona, eles não estão tendo aula, né? E é um projeto dele para que os alunos não ficassem, né, parados aí, ficassem ociosos aí na quarentena, né, durante a quarentena. Aí ele me convidou para que eu possa, né, falar um pouco sobre o direito penal, né, sobre a prática que eu tenho aí de quase 15 anos de advocacia e muito atuando também muito na área criminal. E eu queria também fazer um convite para vocês, depois que vocês preencherem o formulário aí, quem quiser, eu vou montar um grupo eu vou ver se é no WhatsApp ou no Telegram, de estudo para prova da OAB e voltada ao direito penal, e eu vou marcar outras aulas aqui, de correção a correção de questões da prova da OAB, certo? Eu vi aqui que tem muito aluno meu também do primeiro período lá da Fadvale. Eu vou tentar aqui, gente, explicar de uma maneira mais simples possível para que a turma também do primeiro período possa entender, né? Porque eu estou vendo aqui, eu tenho alunos aqui que já formaram, a Aninha está aí, eu vi que está aí, a Nájela está aí, já formaram, estão estudando para a OAB, e então nós temos alunos aqui desde o primeiro período até os já graduados em Direito. Eu vou tentar falar aqui da maneira mais simples possível para que vocês possam entender. Tanto a turma, né, do primeiro período, quanto a turma aí de que já se graduou. Ô, Jamir, eu não sei se você está me ouvindo aí ainda, depois utiliza aí para a turma aí o link lá, ou se você quiser também colocar, né, se alguém quiser participar do grupo aí, o Jamir está com esse projeto de correção de matéria para correção de questão da prova da OAB de direito tributário. Então, até a turma aí do primeiro período, quem quiser participar, quem quiser assistir e pesquisar, eu sei que eu tenho vários alunos aqui muito interessados. Agora de manhã mesmo eu já recebi várias dúvidas aqui de alguns alunos, eu vou responder só depois dessa aula aqui, eu vou poder responder só à tarde. Mas, gente, quem puder participar, mesmo a turma do primeiro período aí, entra em contato aí, eu deixo o número, o contato aqui do WhatsApp que a gente vai adicionar. E quem quiser participar... Oi? É o seguinte, eu coloquei o link aí com o seu material, tá? Tá aqui no chat, um material que você vai disponibilizar aqui. Então, quem quiser imprimir, quiser pegar para depois fazer as anotações, tá aqui à disposição. E no formulário, quando eu colocar o formulário aqui, eu vou colocar ele daqui 1 hora. Aí a pessoa pode colocar o WhatsApp lá, para poder receber informações, tá? E-mail, WhatsApp, vai ser tudo para conteúdo jurídico, tá bom? Ótimo, muito bom. Aí qualquer coisa, Jamir, depois a gente conversa, qualquer coisa a gente monta um grupo só, e aí a gente vai disponibilizando as aulas aí também, a gente vai organizar isso aí. Então, beleza, pessoal, e quem quiser participar, então, dos grupos, nós vamos mandar material, vamos informar a data das aulas, o conteúdo das aulas e tal. Aí, na hora que o Jamir disponibilizar o
questionário, aliás, o formulário, né? Aí vocês preencham aí com o WhatsApp. Beleza? Vamos lá. A segunda coisa aí, quem tiver interesse aí, pessoal, eu vou até abrir aqui para que vocês possam ver. Eu tenho uma página lá no YouTube com muito conteúdo. Eu tenho uma página lá no YouTube com bastante conteúdo. Eu vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês, para que vocês possam, quem tiver interesse em seguir. Só um minuto, deixa eu compartilhar aqui, só um minutinho, pessoal. Eu vou compartilhar a página inteira aqui, que aí vocês fica mais fácil compartilhar a página inteira. A tela inteira. Pessoal, essa aqui é a minha página lá. Vocês estão vendo aí direitinho, pessoal? Tá beleza aí? Quem puder me responder aí no chat aí, eu agradeço. Tá dando para ver aqui a página e tal? Dando para ver, professor. Beleza. Tá vendo aqui? Tem a nossa página aqui, eu tenho vários vídeos já. Toda semana eu posto 2 vídeos aqui de conteúdo jurídico. Aqui nós temos dicas de aprender 2 vezes mais rápido assistindo videoaulas, fontes confiáveis de artigo científico. Aí, para quem está aí na graduação ainda, que quer está fazendo pesquisa ou está escrevendo, né, vai escrever o TCC, como utilizar o QConcurso. Aqui a gente faz um tutorial de como utilizar aquele site de questões, o QConcurso, para vocês treinarem. Então, nós temos várias aulas interessantes aqui, como montar melhor o seu horário de estudo. Se você clicar aqui, você vai ver que nós temos, inclusive, o material em PDF, beleza? Aí, quem quiser seguir lá, quem quiser ter acesso a esse conteúdo, basta se inscrever lá no canal, ativar o sininho da notificação aí, e que nós vamos disponibilizar o conteúdo toda semana, beleza? Gente, na verdade, inclusive essa aula aqui, eu vou colocar essa aula lá na página do YouTube, vai estar lá, para que vocês possam ter acesso, beleza? Outra coisa, tá? Gente, eu e a minha prima Simone, também é professora de Direito lá em Belo Horizonte, nós vamos abrir uma semana da aprovação na OAB, que vai acontecer dia 13 a 17 de julho. Eu vou mostrar o site para vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo e eu vou mostrar o site para vocês aqui e vou colocar o link aí para quem tiver interesse em acessar. Até a turma aí do primeiro período, gente, essa semana da aprovação na OAB, vocês estão, um evento gratuito, que vai acontecer aqui, dia 13 a 17 de julho, 100% online, 100% gratuito. São 3 aulas, não são aulas demoradas, são aulas rápidas. Nós vamos disponibilizar e-book para a galera aí, para poder ver. Tá vendo? Nós vamos explicar aqui, né, os 3 erros fatais que você pode estar cometendo na hora de estudar para a prova da OAB. Até mesmo a turma aí do primeiro período que quiser assistir para aprender técnicas de estudo, aprender como que vocês já começam, para que vocês possam começar a estudar para a prova da OAB a partir de agora, beleza? Os 2 pilares para você conseguir a sua aprovação na prova da OAB, o passo fundamental para garantir a sua tão sonhada aprovação. Beleza? Então, aqui tem a minha descrição aqui, temos a descrição da Simone, a minha prima, que é minha parceira aí nesse projeto. Beleza? Eu vou disponibilizar o link aqui, deixa eu copiar, eu vou colocar aqui para vocês. Quem tiver interesse, é só clicar aí e se inscrever. As inscrições já estão abertas, inclusive, é só colocar o nome e o e-mail, que na semana, alguns dias antes, vocês vão receber aí o material.
Beleza? Então, pessoal, vamos começar? Deixa eu voltar aqui agora. Gente, hoje nós vamos falar agora sobre audiência de instrução e julgamento, audiência de instrução e julgamento criminal, certo? Para quem já foi meu aluno aí na Fadivale, lá no 8º período, eu leciono prática de processo penal no 8º período, eu dou uma aula tal como essa aqui, mas a de hoje eu vou implementar aqui algumas outras novidades, inclusive vou mostrar para vocês um processo e como acontece essa audiência aqui na prática. Pessoal, uma coisa bem interessante aqui, que quem quiser, eu vou mandar o link aí também, só um minutinho. Quem tiver interesse aí, gente, em assistir uma audiência criminal ou uma audiência civil, o professor José de Andrade, é um juiz lá de São Paulo, ele tem um projeto de audiências online. Eu vou mandar o link para vocês aí. Quem quiser assistir, entrar lá, ó, tem audiência, tem júri, tem audiência do juizado especial, audiências cíveis, tem audiência de conciliação da Justiça Comum Cível, audiência de instrução da Justiça Comum, audiência de justificação, tem audiência de Justiça do Trabalho, audiência da Justiça Comum Criminal, tem várias audiências de custódia, audiência de instrução, para vocês terem ideia, tem 15. Essa aula que eu vou dar aqui, quem quiser assistir uma audiência de instrução depois aqui nesse link, eu vou mandar aí também, ó, um link audiências online, quem quiser assistir a alguma audiência real, né? É uma audiência real, isso não tem nada de simulação. Quem quiser assistir, é só entrar aí, fazer o cadastro, de graça, não tem custo nenhum para vocês. Beleza? Então, vamos ao que interessa aqui. Vocês estão vendo na tela aí os slides direitinho? Tá com os slides na tela aí, né, gente? Vamos lá? Pessoal, a audiência de instrução e julgamento criminal, ela é o principal ato do processo. Ela é o principal ato no processo penal. Por quê? Na audiência de instrução e julgamento é onde vai ser produzido todas as provas, vão ser coletados depoimentos de testemunha, esclarecimentos de perito, depoimento pessoal da vítima, o interrogatório do réu, e bem como na audiência de instrução e julgamento, o Código de Processo Penal diz que, em regra, na audiência de instrução e julgamento vão ser produzidas, inclusive, as alegações finais do Ministério Público, alegações finais da defesa, ou seja, o promotor ou o procurador da República vai apresentar suas alegações finais de maneira oral, vai apresentar, a defesa vai apresentar as suas alegações finais também de maneira oral, e logo após o juiz vai proferir a sentença. Então, na audiência, nesse exato momento, é onde vai ser concluído o processo penal, certo? Então, aqui eu coloquei nos slides, né? A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do procedimento comum, seja ele ordinário ou sumário, pois é o ato, o momento da produção e coleta de provas, seja ela testemunhal, pericial e documental, e ao final proferida a decisão. A regra do direito penal é que o processo penal se encerre na audiência de instrução. É claro que, dependendo do caso, casos mais complexos, casos onde há mais de um réu, há várias testemunhas, não vai ser possível finalizar ali na mesma audiência, mas a regra é essa. Então, tudo no direito, né, vai ter a regra e pode ter algumas exceções, mas para que vocês possam entender, isso. A audiência
é o principal ato do processo, aonde o processo vai acabar. Então, se você vai finalizar, né, vai ter o seu desfecho. Então, se você, enquanto advogado, enquanto defensor público, enquanto promotor de justiça, para que você não possa ser pego de surpresa, vá para a audiência de instrução já preparado para apresentar a sua última manifestação ali naquele ato, certo? Nós vamos explicar isso com detalhes agora. Pessoal, mas por que a audiência de instrução ela é o principal ato do processo? Por que ali a regra manda que o processo criminal se encerre ali? Por conta de um princípio, né, que chama o princípio da identidade física do juiz. É aquele juiz, aquela mesma pessoa, né, do juiz ali, que ouviu o depoimento da vítima, ouviu o depoimento das testemunhas, ouviu o interrogatório do réu, ele presenciou os esclarecimentos do perito, caso haja perícia, ele participou de todos os atos daquele processo, certo? Ele presenciou a produção daquelas provas, então ele vai ser a pessoa mais preparada para proferir a sentença, não é mesmo? Por quê? Imagina, em processos complexos, acontece isso, na prática acontece muito isso, do juiz que produz as provas, né, que participa da fase de coleta de provas, o juiz que preside a audiência de instrução e julgamento, não é o mesmo juiz que profere a sentença. Qual juiz que vocês acham que está mais preparado para proferir uma sentença, né, para dar uma decisão justa num processo criminal? Seja ela para condenar uma pessoa, seja essa decisão para absolver essa pessoa. O juiz seria, né, o juiz que participou da coleta de prova, porque ele sentiu ali o clima da audiência, ele sentiu a verdade, ele sentiu quem está falando a verdade ali, quem que está, né, se a vítima teve plena certeza. No direito penal, nós temos um princípio muito importante que rege o direito penal, que é o princípio do indúbio pro réu, né? A gente não pode, é muito melhor um condenado solto do que um culpado solto, do que um inocente preso, não é mesmo? Não é verdade? Vocês não preferem, não é mais justo, não é menos pior, né, uma pessoa que é culpada solta do que um inocente preso? Então, o princípio do indúbio pro réu na dúvida, o juiz, na dúvida, ele tem que proferir a sentença em favor do réu, ou seja, absolver o réu, não condenar o réu, caso haja dúvidas. Então, para que o juiz sinta esse clima aí da audiência, para que o juiz possa proferir a sentença mais próxima da realidade, mais justa possível, né? Seria o ideal, a lei manda, inclusive, a lei manda, né, no artigo 309, parágrafo 2º, lá do CPP, manda que aquele juiz que presidiu essa fase, que ele profira a sentença, certo? É claro que em comarcas menores, em comarcas... vou dar um exemplo para que vocês possam entender. Aqui, né, perto de Valadares, nós temos várias comarcas menores, né, várias comarcas pequenas, tal como Galiléia, Itaiumi. Os juízes nessa comarca, eles não ficam muito tempo ali, porque eles vão ser promovidos e tal. Então, pode ser que o juiz que presida uma audiência hoje, na comarca de Itaiumi, ele não mais esteja lá no momento de proferir a sentença. Então, vai vir um juiz substituto. As audiências do processo criminal, hoje em dia, já são gravadas, mas ainda existem comarcas que a audiência ela é digitada pelo escrivão. Então, como que você consegue sentir o clima, sentir
ter aquela sensibilidade, né? Você enquanto juiz, que eu digo, né? Como que você consegue sentir, ter essa sensibilidade na hora de julgar, lendo um papel, né? Entendido? Então, em comarcas menores, o juiz está ali hoje, ele preside a audiência, intima, o promotor vai sair dali intimado para apresentar as alegações finais em 5 dias, logo após a defesa em mais 5 dias, e depois o juiz tem mais 10 dias para proferir a sentença, certo? Nesse meio tempo, pode ser que saia a promoção desse juiz para uma comarca maior, né? Cidades aqui, igual a nossa, aqui em Governador Valadares, igual cidades maiores, não tem tanto esse problema, porque o juiz fica nessas cidades mais tempo, porque Valadares já é uma comarca de entrância especial, ou seja, o juiz, para sair de Valadares, ou ele vai para uma cidade de porte, do mesmo porte, por exemplo, Belo Horizonte, Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, ou então ele vai sair daqui para virar desembargador, certo? Então, ele só vai, as chances, a possibilidade dele sair de uma cidade maior é menor, né? Então, aqui, nós não temos tanto esse problema, mas eu vejo isso sempre em cidades menores, né, em comarcas menores. Então, é o seguinte, partindo do princípio da identidade física do juiz, em que aquele que presidiu a coleta de prova deve ser o mesmo que, ao final, julgue, né? Está lá no artigo 399, parágrafo 2º. Estabeleceu o legislador uma audiência onde toda a prova deve ser produzida. Só um minutinho que eu vou deixar entrar aqui, tem mais um aluno. Vamos lá. Então, pessoal, o legislador estabeleceu uma audiência onde toda a prova vai ser produzida. Essa aglutinação de atos, né, funciona em muitos processos simples, com um ou poucos réus e um número reduzido de testemunhas para serem ouvidas, mas é inviável em processos complexos onde haverá uma pluralidade de audiências. Explico. Na verdade, pessoal, a maioria dos processos criminais são processos simples, são processos onde o José cometeu um furto no supermercado, o José traficou uma quantidade pequena ali de drogas. Então, para esses tipos de processos mais simples, bem como o processo, até mesmo os processos de juizado especial, que são procedimentos mais enxutos, né? Não tem tantas testemunhas, essa regra aí pode vigorar, beleza, tranquilo. Mas, na prática, a gente vê pouco isso. Na prática, a gente vê muito pouco. Por quê? O juiz tem uma pauta de audiência muito cheia. Imagina só, vamos lá, o juiz marca a audiência de hora em hora. Ele tem lá 3 testemunhas para serem ouvidas, depois ele tem vai dar um prazo de 15 minutos para o Ministério Público apresentar as alegações finais. Esse prazo ele é prorrogável por mais 15, certo? Ou seja, só aí já foi meia hora, se o promotor usar o tempo dele todo. Depois mais 15 minutos, prorrogável por mais 15, para o advogado apresentar as alegações finais dele orais. Então, só aí já encheu a pauta dele, não tem como ele proferir a sentença, certo? Na prática, isso é pouco usual por conta do volume, né, de processos do juiz. Eu já participei de várias audiências, né, em que o juiz proferiu a sentença ali na hora. O que eu, enquanto advogado criminalista, faço? Eu vou para uma audiência, eu já levo as minhas alegações finais, já, assim, planejada. Eu já sei. É claro que durante a produção de prova na audiência, muita coisa pode mudar, certo? Mas, na maioria dos fatos, as provas que vão ser produzidas ali, a defesa já teve acesso a essas provas lá no inquérito. Ou seja, aquele policial que efetuou a prisão em flagrante, ele falou uma coisa, a vítima, lá no depoimento dela na delegacia, falou alguma coisa, então, mais ou menos, você já sabe o que você vai, né, enquanto defesa,
que você o que você vai alegar ali, e aí você leva as suas teses. Eu costumo falar o seguinte: advogado que não vai preparado para a audiência, em que fala, não, eu sou o cara, eu não preciso disso, para mim tá errado, eu não concordo com esse tipo de atitude. Por quê? A nossa cabeça é falha, a nossa cabeça pode falhar, a nossa cabeça, a gente pode esquecer de algum detalhe importante que pode, inclusive, prejudicar o nosso processo. Então, se prepare lá no seu escritório, com alguns dias de antecedência, faça anotações, leve no notebook, no tablet, ou mesmo no papel anotado, por que não? Quando são processo longo, o que você pode até fazer? Você pode até levar um pendrive com as alegações finais lá pré-prontas, né? Preparadas, para que você possa passar lá para o computador do juiz, lá para que ele só complete, ou você mesmo completa no seu notebook na hora da audiência, e entrega para o escrevente para que ele possa juntar, né, as suas alegações finais lá já digitadas direitinho. Bem como você também pode falar, né, falar as suas alegações finais. Você vai ter muito mais trabalho e pode ser que não fique tão bem feita quanto as alegações finais preparadinhas, ó, beleza? Nesses tipos de processo, voltando aqui, nesses tipos de processos mais simples, isso funciona beleza. Você vai lá e faz as alegações finais. Eu já cansei de fazer alegações finais com 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Beleza, rapidinho, você libera. Agora, e em processos complexos, com vários réus, com várias testemunhas, para a turma aí que está lá no primeiro período, não sabe, mas para que você, para cada tipo penal e para cada réu, por cada réu e tipo penal, você pode indicar, né, para cada fato, você pode indicar até 8 testemunhas, certo? Imagina, vamos lá, eu já participei aqui, para quem lembra daquele aconteceu aqui em Valadares há um tempo atrás, aquela fraude no INSS. Houve uma fraude no INSS que ocorreu inclusive um crime de homicídio, né? Assassinaram a médica, que era perita, que denunciou essas fraudes. Eu participei não do processo do homicídio, mas teve um processo, na verdade foram vários processos, o maior deles, eu também participei de outros, mas do maior deles eu participei. O processo eram mais de 15 réus, todos eles, a maioria deles que eram réus, médicos, peritos do INSS, despachantes, aquelas pessoas que ficam ali próximo ao INSS ali, te ajudando a fazer seu processo lá de aposentadoria, despachantes e tal. Tinham mais de 15 réus. Imagina quantas testemunhas. Nesse processo, por exemplo, nós ficamos uma semana inteira, de 8 às 18, 19, tinha dia que até às 20 horas, nessa audiência de instrução. Então, ficou uma audiência que durou 5 dias. Me explica, como você faz as alegações finais, a defesa, o Ministério Público faz as alegações finais orais numa audiência dessa? É impossível. Esse processo tinha mais de 25 volumes, não lembro de cor, mas era mais de 5.000 páginas. Não tem como, é impossível fazer. Então, nesse tipo de processo, você não consegue né, realizar esse ato. Mas isso é exceção à regra. A maioria dos processos é sim possível finalizar o processo na audiência. Entendido? Pessoal, para este ato, ou seja, para a audiência de instrução e julgamento, as partes serão intimadas, né? Ou seja, logo o réu é citado para apresentar a resposta escrita, logo que o juiz recebe a denúncia, o réu vai ser citado para apresentar a resposta escrita. Nessa resposta escrita é o prazo fatal para que o réu
apresente as testemunhas. Então, para quem vai fazer prova da OAB aí, caiu resposta à acusação, lembre-se do rol de testemunhas, beleza? E nesse momento que ele vai apresentar a resposta escrita, ele já vai ser intimado para a instrução, onde ele vai ser interrogado, né? E também o juiz vai requisitar o acusado, se estiver preso. Requisitar é enviar um ofício, né, ao presídio, requisitando para que o presídio envie este réu né, ao juiz competente, né, ao fórum, para que ele participe lá da audiência. Pessoal, o artigo 400 do CPP, ele determina que nessa audiência de instrução e julgamento sejam ouvidos, em primeiro lugar, muita atenção na ordem, porque essa ordem, caso ela seja invertida, pode gerar nulidade absoluta, ok? Esses depoimentos, primeiro, a vítima, após as testemunhas arroladas pela acusação, após as testemunhas arroladas pela defesa, não pode haver inversão, eventuais esclarecimentos de perito, caso haja algum perito, alguma prova pericial, caso haja alguma prova pericial, é nessa audiência que vai ser esclarecido. Na verdade, para que você possa ouvir os esclarecimentos do perito, você tem que requerer isso em até 10 dias antes da audiência de instrução, ok? Então, você pode ver os depoimentos, pode requerer o depoimento de perito em até 10 dias, né, antes da instrução, da audiência. Para que esse prazo? Para que o juiz possa expedir um ofício lá, né, expedir um ofício intimando o perito para participar dessa audiência. O juiz também pode fazer acareações. Vocês sabem o que é acareações? Eu explico. Acareação é a testemunha da acusação disse uma coisa, a testemunha da defesa disse outra. Contraditória. Ou seja, quem está mentindo? Quem está falando? Ou que informação, não necessariamente pode estar mentindo, mas pode ter informação contraditória. Ah, o carro é preto ou o carro era azul? Poxa, preto e azul. Então, o juiz vai colocar lá para acarear. Falou, olha, o fulano falou que o carro é azul, você falou que é preto. Você tem certeza, quem tem plena certeza de que a cor do carro ou a cor da moto que foi usada para a prática daquele crime. Então, a acareação é isso, o juiz vai chamar, né, para que se esclareça aí essa dúvida aí, beleza? Reconhecimento de pessoas e coisas, o advogado vai requerer que seja realizado esse requerimento, caso haja necessidade, aliás, esse reconhecimento, caso haja essa necessidade, e, por fim, vai ser tomado o interrogatório do réu. Gente, vou mostrar para vocês aqui, em um processo, vou abrir aqui, deixa eu compartilhar a tela inteira, vou abrir para vocês aqui o processo, para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Vamos lá, isso aqui é um processo, para quem foi meu aluno aí, já viu esses processinhos aqui. Gente, isso aqui é um processo, e aqui é a audiência, certo? Termo de audiência. Essa parte aqui, muito embora seja primeiro, ela é produzida durante a audiência e após finalizada. Após concluída a audiência, ela é finalizada e essa parte vem primeiro. Mas, vamos lá. No dia 4/7/2016, na sala de audiência da 2ª Vara Criminal dessa comarca, pessoal, antes que alguém questione, isso é um processo público, tá? Não tem problema a gente mostrar, porque não é segredo de justiça, não tem problema nenhum, tá? Isso é de acesso público. Se você quiser, você, até estudante de direito, quiser ter acesso a esse processo, basta pegar o número e ir lá na secretaria e falar, eu quero ver o processo. Aí você vê lá no balcão, né? Você, enquanto aluno, você não tem
a prerrogativa de pegar, né, o processo de retirar esse processo. O advogado, o Ministério Público, a Defensoria Pública tem essa prerrogativa de levar, né, lá para o seu gabinete, lá para o seu escritório o processo. Mas o processo é público, beleza? Pessoal, então, no dia 4, né, e tal, na sala de audiência, o doutor Daniel, que é o juiz de direito, foi dado início à presente audiência, feito o pregão. Para quem não sabe o que é o pregão, é aquela pessoa, para quem já foi lá no fórum, vai ver eu gritando lá, né, lá fora, ou em fóruns mais já tecnológicos. Esse pregão é feito através de um microfone, tem uma caixinha de som lá, onde vai chamar José das Couves, André, vai chamar o nome do pessoal lá para comparecer à audiência. Compareceram o Ministério Público, na pessoa da doutora Carla, o advogado do núcleo da Univale, doutor Erilan, e o acusado Tiago Marciano. Então, foi feito o pregão, as partes compareceram. Aí, aqui colocaram ainda, aqui, ó, assistiram a audiências acadêmicas de direito, tal e tal. Iniciada a audiência, foram ouvidos, para quem para a galera aí que ainda precisa de hora, precisa de assistir a audiência, é assim que fica, vocês levam isso aqui, juntam lá no portfólio, para colocar lá para contar seu tempo lá de prática, beleza? Então, foram iniciada a audiência, foram ouvidos a vítima e 4 testemunhas, seguido-se do interrogatório, conforme termos em anexo, encerrando-se a instrução. Olha aí, pessoal, acabei de explicar aqui, né? Olha lá. Primeiro, a vítima, após as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, e finalizando com o interrogatório do réu, né? Então, vamos lá. Foi ouvida a vítima, as 4 testemunhas, e finalizando, tal. As partes disseram que não tinham diligências a requerer. Isso aqui é importante, daqui a pouco eu vou falar, né? Vou explicar. Pelo juiz foi dito, devista-se ao MP para as alegações finais por 5 dias e após a defesa por igual prazo. Nessa audiência aqui, muito embora não tenha sido um crime complexo, o juiz não atendeu, né, ao requisito aqui do artigo 399, parágrafo 2º, né? Ele mandou que as partes apresentassem as alegações finais por memoriais. O que é isso? O promotor pega o processo, leva para o gabinete dele e tem 5 dias para escrever as alegações finais, da mesma forma a defesa. Certo? E aqui eu quero mostrar para vocês, ó, depoimento da vítima, a vítima Lorena falou aqui, né, que confirma as declarações prestadas na autoridade policial. Depois nós vamos ter depoimento das testemunhas da acusação, ó, essa moça aqui, a Viviane, ela é irmã da Lorena, tá vendo? Cristina Salgado Dias, ela estava lá na hora, no momento isso aqui foi um assalto, tá? Ela estava lá, e depois o Bruno provavelmente é policial militar aqui, ó, policial militar, o Bruno estava lá na hora também. Depois o interrogatório aqui aconteceu um erro, ó, agora que eu estou vendo, olha aqui. Aqui no termo de audiência, falou que são 4 testemunhas, só que não foram 4 não, né? Foram só 2. E todas 2 da acusação. A defesa não tinha testemunha, certo? A defesa não indicou testemunhas. Isso aqui, gente, é um erro formal que pode ser corrigido lá depois, se alguém argumentar, mas ninguém nem deve ter prestado atenção nisso. Isso aqui é um erro de digitação. Certo? Vamos lá. Mas aqui, vamos ver aqui. Nas alegações, na resposta à acusação, vamos ver se eles não apresentaram, está vendo aqui, apresentou procuração, resposta à acusação. Está vendo? Na resposta à acusação, ele não apresentou testemunhas. Aqui, ó.
ele requereu aqui a intimação das mesmas testemunhas arroladas pela acusação para prestarem seu depoimento. Ele não indicou testemunha. Por isso, só temos aqui o depoimento das testemunhas da acusação, certo? E, por último, o interrogatório do acusado, Tiago Marciano. Aí ele chegou aqui e falou. Entendidos até aí, gente? Qualquer dúvida aí, deixem aí para mim anotem aí ou mandem no chat aí, ou então anotem, no final nós vamos abrir aí o microfone para a gente esclarecer as dúvidas, beleza? Então, beleza? Finalizando com o interrogatório, agora nós vamos para o próximo slide. No que tange a oitiva dos peritos, né? Acabei de falar isso aqui, artigo 400, parágrafo 2º, deverão as partes requerer a oitiva com antecedência mínima de 10 dias da audiência antes, né? De 10 dias da audiência de instrução e julgamento, lá nos termos do artigo 159. Gente, esses 10 dias é para que o juiz possa ter tempo, né? A secretaria lá do juiz ter tempo para enviar o ofício intimando o perito para prestar esclarecimentos, né, dos fatos. Quanto à prova testemunhal, em primeiro lugar, devem ser ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação, acabei de falar, e após as testemunhas indicadas pela defesa. Como regra, a inversão dessa ordem gera ato processual defeituoso, insanável, que conduz à nulidade, mas isso não se aplica quando a inversão decorrer da expedição de cumprimento de carta precatória ou rogatória. Explico. A primeira coisa, inversão de depoimento de testemunha da acusação ou da defesa. Por exemplo, se as partes concordarem, vai ter que ficar expresso, essa concordância tem que ser expressa lá no termo de audiência, o advogado vai assinar, ou seja, já aconteceu comigo de que a minha testemunha da defesa estava presente, as testemunhas da acusação não foram localizadas. As testemunhas da acusação eram policiais militares, e esses policiais militares já haviam prestado depoimento na delegacia, então eu sabia já mais ou menos o que eles iam falar ali, certo? Só que a minha testemunha era idosa, a minha testemunha morava na roça, dificuldade de locomoção, já estava bem debilitada, e ela estava ali. Eu requeri ao juiz, eu falei, excelência, expliquei a situação da minha testemunha e falei, olha, eu queria requerer, eu vou requerer aqui a inversão do depoimento, desde que o Ministério Público concorde, eu queria que minha testemunha fosse ouvida por isso, por isso, por isso. Ele autorizou e constou na ata que o requerimento foi meu, da defesa. Então, em relação a isso, não há que se falar em nulidade, porque foi eu que requeri, eu concordei, beleza. Então, dependendo da situação, ok, beleza? Agora, dependendo, essa ordem, gente, não vale quando da expedição da carta precatória ou rogatória. Primeira coisa, carta precatória é aquela carta onde um juiz de uma comarca solicita, né, requer a prática de um ato para um juiz de outra comarca dentro do território nacional. Carta rogatória é essa carta fora do território nacional, é no exterior. Ou seja, o juiz de Valadares requer a um juiz de outra parte que ouça a testemunha, né, de outro local, que seja do Brasil ou do exterior, que ouça a testemunha. Por exemplo, eu indiquei uma testemunha que mora na Bahia. A inversão só vai ocorrer se o juiz nem expedir a carta precatória. Se a carta precatória foi expedida e a testemunha ela não foi ouvida ainda, beleza, está valendo, pode ouvir as testemunhas da acusação e as da defesa que tiver aqui em Valadares. Não tem problema. Na verdade, antigamente, a defesa requeria que a defesa argumentava nulidade de inversão, alegando que essa carta precatória deveria retornar para o processo, né? Ou seja,
oitiva de testemunha da acusação. Só após a juntada dela que poderia ser ouvida as testemunhas da defesa. Aí isso caiu, não interessa mais. Aí agora a tese defensiva é de que a testemunha da acusação ouvida por carta, que vai ser ouvida por carta precatória, as testemunhas da defesa não podem ser ouvidas antes do depoimento delas, mas também não tá valendo. O que vale é expedição de carta precatória para oitiva, pode ouvir as testemunhas da defesa. Entendido? Então, essa inversão é um ato defeituoso insanável, né, que conduz à nulidade. O que acontece com isso quando há esse problema? O que acontece quando há essa inversão? A defesa ou o Ministério Público pode arguir isso em sede de alegações finais ou sede de recurso, ou o juiz ou o Tribunal de Justiça acatando, o processo volta aonde o ato defeituoso ocorreu, exclui-se tudo aquilo e tem que fazer tudo de novo. Tem que ouvir as testemunhas da acusação primeiro, depois a da defesa e depois as alegações finais. Então, tudo que aconteceu ali, do ato defeituoso para frente, é poluído, é estragado, não pode, é defeituoso. Então, é excluído e vai ter que fazer tudo de novo. Beleza? Vamos lá. Importante, né, sublinhar, importante ressaltar que as testemunhas, ou seja, 8 testemunhas para cada parte, não são computadas as informantes e referidas. Ou seja, professor, o que é informante, o que é testemunha referida? Informante é aquela pessoa que é impedida legalmente de prestar o juramento, de falar a verdade. Por exemplo, informante pode ser você indicar como informante um amigo seu para prestar um depoimento em juízo. Você vai falar, olha, juiz, eu quero que ele seja ouvido, mas ele vai ser ouvido como informante. Então, eu posso indicar lá 8 testemunhas e 2 informantes. Os informantes não são computados nessa lista de 8. Testemunhas referidas são aquelas testemunhas que, em uma audiência de instrução e julgamento, por exemplo, o Zé, que é testemunha, falou com o juiz, olha, juiz, esse fato aí eu não presenciei, mas foi o Manuel que me contou e ele me disse que viu. Então, ele vai poder saber, ele vai poder te falar bem melhor do que eu esse fato, certo? Então, a testemunha, o José se referiu a uma pessoa, aí o juiz vai falar, você tem o endereço do Manuel? Tenho, sim, senhor. Ou se eu não tenho, eu consigo. Você sabe onde ele mora, sabe o nome completo? Sei. Sabe a alcunha, né, o apelido? Sei. Aí essa testemunha é a testemunha referida. Essa testemunha, o juiz vai intimá-lo, vai marcar uma outra audiência, né? Após o encerramento dessa audiência, o juiz vai intimar essa testemunha para prestar um depoimento. Essa testemunha também não entra aqui como, né, nesse número aqui, 8 para cada parte, né? Importante sublinhar que as testemunhas, né, são arroladas pelas partes, mas não são da parte. Então, gente, as testemunhas não são da parte, mas sim do processo. Ou seja, o que isso significa? Eu indiquei uma testemunha, eu não posso desistir dessa testemunha ou falar assim, não, juiz, a testemunha minha não quero ouvir. Não, eu posso até requerer isso, mas a parte contrária tem que manifestar concordando com isso, ok? Isso é muito importante para evitar a leitura equivocada do artigo 401, parágrafo 2º, quando afirma que a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvando o disposto do artigo 209. Ou seja, mais do que a possibilidade de o juiz ouvir uma testemunha, que a parte ou as partes tenha desistido, é fundamental não esquecer que o princípio do contraditório é inafastável. Por exemplo, o promotor, sabendo que uma testemunha vai falar alguma coisa que me beneficie, ele vai desistir dela. Ora,
eu quero ouvir a testemunha rolada pelo promotor, essa testemunha vai me ajudar, eu não vou desistir, certo? Eu não quero desistir, então, essa testemunha vai ser ouvida, porque o princípio do contraditório é um princípio que é inafastável, tem que existir, tem que ser respeitado o princípio do contraditório, ok? Então, sempre que vocês estiverem lá na audiência e quiserem desistir de uma testemunha, ou mesmo antes da audiência, né, você peticionar, explicando, olha, juiz, eu quero desistir dessa testemunha porque ela foi embora, mudou para fora do país e tal, o Ministério Público tem que concordar com essa desistência. Entendidos? Vamos para o próximo? Daí, porque não pode ser admitida uma desistência unilateral, acabei de falar. Se quem arrolou uma testemunha quer desistir da sua oitiva, deverá o juiz intimar outra parte para se manifestar, e não havendo concordância, deverá ser produzida a prova. Isso, e aí, gente, muito importante isso também, né? Isso aqui é o que eu acabei de ler, eu já falei, né? Isso evita surpresas e manipulações, mas, acima de tudo, é uma imposição do contraditório e do direito à prova. Então, a testemunha, a desistência da oitiva dessa testemunha tem que ser aceita, né, pela parte contrária. Entendidos? Vamos para frente? É importante destacar que o interrogatório finalmente foi colocado em seu devido lugar. Lá em 2008, se não me engano, em 2008, foi feita essa alteração no Código de Processo Penal e o interrogatório foi colocado por último, né, o último ato da instrução. É nesse momento que o réu poderá exercer sua autodefesa positiva ou negativa, ou seja, o réu vai falar, né, prestar o seu interrogatório dizendo que é inocente, justificando, apresentando a sua autodefesa, ou então a autodefesa negativa é ficar em silêncio, e esse silêncio não pode e não vai e não deve prejudicar o réu, certo? E sendo obrigatório nesse interrogatório a presença do defensor. Inclusive, o juiz, ele tem por obrigação legal explicar, né, para o réu e dar o direito ao réu de uma audiência com o advogado, uma audiência privativa, né, ou seja, sem que ninguém participe, só ele e o seu defensor, né, pode ser o advogado, defensor público, defensor dativo, para que eles conversem. Por exemplo, na prática acontece o seguinte, você, enquanto advogado, está lá, está vendo que seu cliente está todo enrolado, o que mais tem no processo é prova para condená-lo. Você viu ali, você já percebeu que não tem escapatória. Você pode chegar para o seu cliente, você deve, enquanto advogado, chegar para o seu cliente e falar com ele, falar, olha, as provas aqui não estão favoráveis, o que você quer fazer? Se você confessar, você vai ter o benefício da atenuante da confissão. Se você quiser, né, não confessar e manter a sua versão, a decisão é sua. Eu, Jefferson, enquanto advogado, eu não influencio nessa decisão de maneira nenhuma. Eu já vi colegas advogados falando com a pessoa, não, confessa, eu acho que você deve confessar. Eu não acho nada, quem tem que achar é ele. Ele, inclusive, participou da audiência. Eu dou as opções para ele. Por quê? Depois você explica, fala com a pessoa para confessar e, né, acontece alguma coisa, algum ato posterior aí e tal, eu não aconselho, eu explico, né, e ele, como o réu presencia a audiência toda, ele participa dos atos, né, do processo, a não ser do depoimento da vítima ou do depoimento de testemunha que não quer que o réu participe e ele não participa, mas dos demais atos ele participa e vê. Então,
você, enquanto advogado, deve fazer essa orientação aí. Então, nesse momento aí, após, né, essa conversa, que ele vai lá prestar o interrogatório. Ou ele fica calado, ou ele vai confessar ou fazer a sua autodefesa. Beleza? A oitiva das testemunhas por carta precatória ou rogatória não influi na ordem que devem ser ouvidas as demais testemunhas. Logo, não há inversão. Então, acabei de explicar, né, agora há pouco, que essa inversão aí de testemunha por carta precatória ou carta rogatória não vai influir nessa alteração da ordem. Contudo, o interrogatório do réu deverá ser o último. O juiz não pode ouvir o réu antes do retorno, né, dessas cartas ou precatórias ou carta rogatória. Então, contudo, o interrogatório deve ser efetivamente o último ato. Dessa forma, não poderá ser realizado enquanto não retornarem todas as cartas precatórias expedidas. Beleza? Então, ele não pode ser ouvido, né? O réu não vai ser ouvido, enquanto não retornar essas cartas precatórias ou cartas rogatórias. Pessoal, agora nós vamos falar também, né, de mais prática aqui, que é uma autorização que é contida lá no artigo 405, parágrafo 2º, que permite a gravação, né, das audiências de instrução e julgamento. Beleza? Isso é um recurso tecnológico fantástico, porque essa gravação ajuda muito, né, na rapidez da audiência, na efetividade. Inclusive, você vai ter na hora na hora de fazer a defesa, na hora de o juiz pode ver, né, sentir, né, a fala da pessoa e tal. Então, essa autorização fala que sempre que possível o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e de testemunhas será feito pelos meios de recurso de gravação magnética, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações. Ótimo, porque esse recurso é muito bom, porque gera, né, fica mais fiel mesmo, né, ao que aconteceu, porque no método tradicional, que é o método do escrivão digitar, muitas vezes ele pode não digitar ou passar despercebido, até mesmo pela defesa ou pelo Ministério Público, alguma fala dele que foi importante. Então, esse método de gravação é excepcional. Até aqui tudo bem. Trata-se de inserir tecnologia no processo e tornar mais fidedigno o material colhido. Mas o problema está no parágrafo 2º. No caso de registro por meio audiovisual, será encaminhada às partes cópia do registro original sem necessidade de transcrição. Ora, até aí, beleza. Nós vamos ter acesso ao CD com o depoimento das partes e tal, vai ficar tudo belezinho, o CD, lá o DVD, a gente pode assistir, bacana. Só que aqui o finalzinho do parágrafo fala que é sem a necessidade de transcrição. Vocês acreditam mesmo, vocês acham que o juiz, na hora de proferir a sentença, vai ter tempo de assistir aquela audiência toda novamente para proferir a sentença? Essa transcrição, a gente acredita que os meios, né, esses meios tecnológicos são ótimos e tudo, mas tem que haver um complemento, né, que seja a transcrição, porque é muito mais rápido você ler, você ter acesso ao conteúdo escrito, e é muito mais rápido você ler do que você ouvir aquilo tudo novamente. Inclusive, hoje, existem softwares que realizam essa transcrição de maneira muito, muito fidedigna, né, e tal. Então, aí é que eu falei, a inserção da tecnologia é bem-vinda,
mas existem limites da administração da justiça e do ritual judiciário que devem ser respeitados. Se uma audiência é gravada, áudio e vídeo, isso não pode excluir a necessária transcrição. Os recursos não se excluem, senão que se complementam. Aí eu coloquei aqui, entregar ao final da audiência um CD é um grave erro que causará grande prejuízo para todos. Quem? Juiz, promotor, advogado de defesa ou assistente da acusação ficará horas e horas assistindo a depoimentos para elaborar memoriais ou mesmo um recurso de apelação. Isso é um problema, porque para a defesa, no caso, quando acontece comigo, eu fico lá vendo porque eu assisto e vou ter que transcrever na minha defesa os trechos importantes que eu quero que o juiz saiba, certo? Porque o juiz não vai ver aquilo tudo. Claro que não tem tempo. O juiz não tem tempo para ver aquilo. Então, eu assisto e coloco, transcrevo os trechos que eu acho importante. Inclusive, lá no final, eu coloco entre parênteses, né? Trecho transcrito do minuto tal, segundo tal. O início desse trecho está em tal. Eu coloco para que, se o juiz quiser conferir, ele vai lá no CD, vai lá, abre o arquivo, já coloca no minuto certinho, certo? E um recurso, né? E o duplo grau de jurisdição, como que fica? Que desembargador fará isso antes de julgar um recurso? O desembargador vai pegar e vai assistir isso tudo? É impossível, né? Nenhum. Elementar que essa pseudo-agilidade cobra um preço impagável. Destarte, parece-nos que a transcrição é fundamental para assegurar o direito de defesa e o direito também do duplo grau de jurisdição, certo? Então, é um meio que deve ser complementado, não só gravado, mas que deveria ter esse cuidado aí com a transcrição. Pessoal, a lei foi em 2008, né, 11.719, desenhou um procedimento fundado na aglutinação de todos os atos de instrução numa mesma audiência. Essa regra, como dissemos no início, é aplicável em processos simples, mas inviável nos processos complexos, que demandarão várias audiências, seja pelo excessivo número de testemunhas, ou porque, ao final da instrução, são postuladas e deferidas diligências. Isso aqui eu não falei. Processo simples, eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, esse processo aqui é um processo simples. Olha aqui, vamos voltar aqui no processo. Aqui no termo de audiência, ó, constou, as partes disseram que não tinham diligências a requerer. Em processos complexos, vou dar exemplo para vocês. Processo complexo, uma testemunha, no momento do depoimento, a testemunha alegou que a funcionária do INSS, por exemplo, e que ela estava falando aquilo baseada em um documento que ela teve acesso. O que eu, enquanto advogado, ou o promotor de justiça, ou o procurador da República vai fazer? Ao final da audiência, juiz, eu vou requerer esse documento que a testemunha falou aí, certo? Aí, com diligências, não há que se falar em possibilidade de alegações finais. Por quê? Alegações finais orais. Por quê? Porque foram requeridas diligências. Então, o juiz vai ter que cumprir, vai ter que deferir, né? Claro que ele vai ter que deferir. Ele defere, se ele indeferir, depois pode ser matéria preliminar em recurso, mas o juiz deferindo, vai ter que ser expedido um ofício para o órgão requerendo aquele documento, e após o envio daquele documento, vai ser aberta a vista às partes, ou seja, vai ser aberta vista para o MP, depois vista para a defesa, para manifestar sobre aquele documento. Então, quando acontece isso de requerer diligência, não vai haver possibilidade dessa aglutinação dos atos na mesma audiência. Vai ser produzida todas as provas ali possíveis e após vai ser requerida as diligências. Essas diligências,
elas são previstas no artigo 402, né, que abre possibilidade de as partes, diante de prova produzida, requererem diligências, perícias, oitivas de testemunhas referidas, juntadas de documentos, ou seja, após a audiência, a testemunha lhe disse que existe algum documento e entregou aquele documento, após, pode ser requerido perícia nesse documento, pode ser pedido, né, requerida a oitiva dessas testemunhas referidas, ou seja, a testemunha, né, que eu acabei de explicar aqui, né, o José referiu-se ao Manuel como testemunha. Então, você, enquanto defesa, pode requerer, né, a oitiva dessas testemunhas. Juntada de documentos também pode. Juntada de documentos, por exemplo, né, a funcionária do INSS disse que existe o documento tal que pode ajudar a esclarecer melhor os fatos. Então, você vai requerer a juntada desses documentos. Mas o importante detalhe, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Ou seja, circunstâncias ou fatos apurados na instrução. O que você teve, o que a defesa ou o Ministério Público pôde apurar antes e não apurou, não pode requerer mais, não. Então, o que eu expliquei aqui foi perícia, necessidade de perícia de algum fato apurado na instrução. Oitiva de testemunha referida que foi apurada na audiência de instrução. Juntada de documentos que foi apurado na audiência de instrução. Anterior a ela, não há possibilidade de juntar. Esse documento já existia ou já havia sido mencionado e ninguém requereu a juntada, nesse momento não vai poder mais, porque já está precluso, tá certo? Mas no processo penal, é um processo, o direito penal é o direito que a última ratio, né, que a gente fala, que onde a gente lida com um dos principais bens jurídicos, né, o principal bem jurídico, né, que é a vida e a liberdade. Então, pode ser que se você juntar o juiz ou o promotor, o promotor se requerer alguma nulidade, o juiz pode aceitar por ser uma prova necessária à busca da verdade real dos fatos e tal. Então, pessoal, quando acontecer isso aqui de provas produzidas, aliás, de diligências requeridas lá na audiência de instrução, não haverá debate oral, mas sim alegações finais por memoriais, no prazo sucessivo de 5 dias, cabendo primeiro ao acusador apresentar suas alegações e após, sucessivamente, ou seja, sem nova intimação, a defesa ou as defesas. Então, neste caso de requerido diligências, o juiz vai abrir prazo para que as partes apresentem as alegações finais no prazo sucessivo de 5 dias. O promotor vai pegar o processo, 5 dias apresenta as alegações finais, após, né, no 6º dia, a defesa vai pegar o processo e apresentar as alegações finais, né, por memoriais. Pessoal, os memoriais, né, ou as alegações finais, constituem-se num momento crucial do processo, onde cada uma das partes fará uma minuciosa análise do material probatório e fará a sua última manifestação no processo. Gente, na prática do processo penal, caso você, enquanto advogado, não vislumbre nenhuma matéria de absolvição sumária lá na resposta à acusação, lá naquele primeiro momento de defesa, que é isso aqui, ó, resposta à acusação, na prática, nós, advogados, se, né, a resposta à acusação vem após o recebimento da denúncia, certo? Então, você, enquanto advogado, você não vislumbrou
nenhuma matéria de absolvição sumária, né, que cabe absolvição sumária, você não vai né, já começar a debater, muito embora possa, mas você não vai começar já a apresentar suas teses aqui nessa peça, resposta à acusação. O que a defesa costuma fazer? Vejam bem, o defendente no mérito afirma categoricamente que é totalmente inocente quanto aos fatos arranjados na peça primordial, o que será demonstrado no deambular da instrução processual com todos os meios e garantias constitucionais asseguradas ao acusado. Aqui, ó, na peça de resposta à acusação, a defesa fez um sinótico, ou seja, fez um resuminho aqui do que aconteceu, fundamentos. Ele só falou, olha, juiz, a defesa vai provar que o réu, né, que o acusado, na verdade, a partir da resposta, a partir do recebimento da denúncia, o acusado vira réu, então a defesa vai falar que o réu é totalmente inocente e que será provado no curso do processo. Beleza? Por quê que eu estou falando isso? Porque a defesa é a última que vai falar no processo. A defesa é a última a apresentar a peça defensiva, né? A última peça processual antes da sentença, que são os memoriais, ou seja, você vai deixar, você vai entregar já suas cartas na manga no começo do processo para o promotor do Ministério Público e te bater, ou seja, te tentar provar que aquilo que você está falando é errado no curso do processo, ou você vai deixar o processo fluir e, nesse momento, você vai combater as acusações do Ministério Público. Por quê? Vai que o Ministério Público não percebeu alguma coisa, não debateu alguma coisa, e você, ao apresentar suas teses lá na resposta à acusação, você atina, né, dá chance para ele, inclusive dá chance para ele perceber coisas que ele pode não ter percebido, certo? Então, a defesa vai falar por último, e é nesse ato, né, das alegações finais, se as alegações finais forem do Ministério Público, ele vai alegar, ele vai fazer a acusação, e eu digo, enquanto defesa, né, que é a última chance de você absolver o seu cliente, você ou absolver ou tentar garantir para ele a aplicação de uma pena mínima, alguma atenuante e tudo mais, certo? Então, após essa apresentação das alegações finais, os autos serão concluídos para a sentença do juiz. É a oportunidade, né, nas alegações finais, a oportunidade de desenvolver as teses acusatórias e defensivas nas dimensões fáticas, ou seja, nos fatos, né, diante dos fatos, e jurídicas, buscando a captura psíquica do julgador. As alegações finais defensivas podem arguir questões preliminares e do mérito, fazendo ao final os respectivos pedidos, ou seja, nas alegações finais, você, enquanto advogado, pode arguir preliminar de nulidade, falar, olha, juiz, eu quero que a audiência de instrução seja cancelada porque houve inversão da prova, da produção de prova, houve inversão do depoimento de testemunha. Testemunha da defesa foi ouvida antes da testemunha da acusação. O interrogatório do réu foi tomado primeiro, excelência. Está errado, isso é nulidade. Eu quero o cancelamento. Você pode arguir, né, esse tipo de matéria, que nós chamamos de preliminares. Bem como você também vai apresentar as suas questões de mérito, fazendo ao final os respectivos pedidos. Irei mostrar para vocês aqui as alegações finais. Essas aqui, cadê? Peraí. Não. Não, aqui nós estamos no começo ainda, calma aí. Vamos lá. Essa aqui são as alegações finais da defesa, alegações finais do Ministério Público. Tá vendo aqui, ó, depois da audiência,
Certo? A audiência acabou aqui. Aqui é a intimação, tá vendo? Alegações finais. E aí, o Ministério Público vai fazer as alegações finais dele, né? Tratar das preliminares aí, ó, o que eu acabei de falar. O promotor também pode falar de preliminar. Aqui ele falou, o feito está em ordem e sem nulidades a serem arguídas, estando apto a receber a sentença de mérito. Aí aqui ele vai no mérito, ele vai debater, vai explicar tudo que aconteceu. Ele falou aqui, né, que o réu falou com a Lorena aqui que vai dar uma voltinha. Ato contínuo, o indivíduo pegou os pertencentes da vítima. Aqui o promotor vai explicar tudo o que aconteceu. Aí ele vai falar que a testemunha PM Moisés, a testemunha PM Wenderson, a testemunha PM Bruno. Aqui ele vai falar, vai apresentar a tese. Aqui ele apresenta as teses de, né, acusação. Aqui ele juntou uma jurisprudência, né, do caso semelhante e requereu aqui ao final. O Ministério Público requer a procedência da imputação formulada na denúncia a fim de condenar o acusado como em curso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2, certo? E aí, o processo vai para o advogado promover a defesa, ou advogado, a defensoria pública, né, ou o defensor dativo. Para quem não sabe, defensor dativo é um advogado que faz, às vezes, de defensoria pública em locais onde a defensoria pública não atua. Não existe defensor público, a pessoa não pode ficar sem defesa, o juiz vai nomear um advogado particular para fazer dessa defesa, e, ao final, o juiz emite a certidão, o advogado cobra o Estado, né, os honorários. Beleza? Então, aqui a defesa apresentou os fatos, não apresentou preliminar, só já entrou no mérito direto. Ele não viu, ele não percebeu nenhuma preliminar a ser arguída, foi para o mérito, ok? E aí ele vai desenvolver aqui no mérito a sua tese defensiva, certo? Ele defendeu, ele discorreu a tese defensiva dele e, ao final, ele fez o pedido. Diante do exposto, como medida da mais alta justiça, requer revogação da prisão preventiva diante da alteração dos motivos que ensejaram durante a instrução, e ele requereu a absolvição do acusado. Aqui, gente, ele não fez nenhum pedido alternativo, como, por exemplo, você pode fazer pedido alternativo de, caso Vossa Excelência entenda, pelo provimento da denúncia, que seja dado ao acusado, ao réu, o benefício da atenuante tal, ou que seja aplicada a pena restritiva de direito ao invés da pena restritiva de liberdade, que seja dado ao réu o início de cumprimento de pena no regime aberto ou no regime semiaberto. Então, aqui você pode fazer outros pedidos, né, subsidiários, muito embora os pedidos subsidiários pareçam contraditórios, né? Você pede absolvição e depois você vai pedir aplicação de pena mínima, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Então, muito embora pareça ser contraditório, você deve alegar tudo, certo? Tudo que possa vir em benefício ao seu cliente. Ok? Pessoal, essas alegações finais para a defesa, né, uma peça de suma importância, e sua falta conduz à necessidade de feitura do ato, recordando Pontes de Miranda, o que falta não foi feito, e, pois, não pode ter defeito, deve ser feito. Ou seja, a sentença deve ser anulada e determinada a apresentação da defesa escrita, com a repetição do ato decisório. Na classificação tradicional, estamos diante de uma nulidade absoluta. O processo que suprime a apresentação das alegações finais, ele é um processo nulo, esse ato. O ato deve ser cancelado, os atos após o defeito, e sanado esse defeito, ok? A acusação, né, nas alegações finais, incube analisar a prova colhida, fundamentando a comprovação de autoria e de materialidade,
ou caso não tenha sido suficientemente demonstradas, a acusação pode postular a absolvição do réu. Gente, o promotor de justiça ou o procurador da República, caso no curso do processo ele não consiga provar a autoria ou a materialidade do delito, ele mesmo pode pedir a absolvição do réu. Ele acusou e ele mesmo pode pedir a absolvição. Entendido? E não pensem que isso não é comum, isso é muito comum, tá? Em se tratando de ação penal de iniciativa privada, ou seja, queixa-crime, né? Aquela ação em que a vítima tem que contratar um advogado para, ou, né, requerer lá na Defensoria Pública para promover a queixa-crime, é obrigatório o pedido expresso de condenação sob pena de perempção, nos termos do artigo 60. Então, o advogado, né, o advogado do querelante, que a gente chama, né, quem interpõe uma queixa-crime, o advogado do querelante, ele obrigatoriamente, lá nas alegações finais, ele tem que fazer um pedido expresso de condenação, ok? Deverá sempre a acusação apresentar primeiro sua peça, bem como o assistente da acusação, se houver. Então, gente, sempre a peça aqui no processo, sempre a primeira peça vai ser do Ministério Público, da acusação. Se o processo, se no caso em concreto, né, se no caso do processo houver assistente da acusação, ele também tem que apresentar as suas alegações finais. Só após a apresentação das alegações finais do Ministério Público e da assistente da acusação, que a defesa vai apresentar dela, ok? Então, o advogado vai ter que ter acesso às alegações finais da acusação primeiro, só depois, baseado nelas, que ele vai fazer a sua defesa. Beleza? Caso seja... tá. E aqui, caso seja juntado algum documento novo nessa fase, né? Nessa fase aí de alegações finais, deverá o juiz oportunizar o contraditório para que a outra parte se manifeste. Caso a defesa junte um documento novo lá nas alegações finais dela, o processo não vai para a sentença, vai abrir vista para o Ministério Público, manifestar sobre este documento apresentado. Só após o processo vai para a sentença. Quando, ao final da audiência de instrução, não for postulada nenhuma diligência ou forem denegados pelo juiz, né, eventuais pedidos, ou seja, quando, no final da audiência, não for postulado ou o juiz negar os pedidos de diligência, segue-se o disposto no 403, com alegações finais pelo prazo de 20 minutos. No começo da aula eu falei 15, eu falei errado. Vocês me desculpem aí, eu troquei aqui as bolas. Mas as alegações finais, o tempo total é 30, certo? As alegações finais orais pelo prazo de 20 minutos, respectivamente, pela acusação e pela defesa, prorrogáveis por mais 10, proferindo o juiz da sentença na continuação. Então, a defesa, tanto a defesa quanto o Ministério Público vai ter o prazo de 20 minutos para as alegações finais, prorrogáveis por mais 10, ou seja, o total de 30 minutos para apresentar as alegações finais. No caso de processo simples, caso de processos complexos, não vai haver essa possibilidade, né? E uma coisa muito, muito interessante. O 403 fala das alegações finais orais, mas já aconteceu comigo, um exemplo prático, que já aconteceu comigo né, em que eu fui contratado, um dia antes da audiência, eu fui contratado para fazer a audiência de instrução. Ou seja, eu não tive acesso ao processo da maneira devida, não tive como né, ter acesso ao processo, preparar a minha defesa, preparar as alegações finais e tal. Eu fui contratado um dia antes, no final da tarde,
Eu cheguei na audiência, a audiência estava marcada para as 13 horas, eu tive acesso ao processo um pouquinho antes da audiência, juntei a procuração na própria audiência, e, ao final, o juiz abriu prazo para as alegações finais orais. Eu requeri a ele, falou, excelência, eu fui contratado hoje, fui contratado ontem, no final do dia, juntei a procuração hoje, só tive acesso ao processo hoje, e eu queria requerer o prazo para eu apresentar as alegações finais por memoriais, diante do fato da minha contratação ter ocorrido hoje e eu não ter acesso ao processo. O promotor de justiça apresentou as alegações finais dele, orais, e o juiz me concedeu o prazo de 5 dias para minha apresentação. Na verdade, essa coisa, isso aí, a gente depende muito do bom senso, né, do juiz, depende muito do bom senso das partes que estão ali, né, o advogado saber também argumentar com o juiz o motivo pelo qual ele quer esse prazo, certo? E também o bom senso do juiz em entender, né, que realmente o advogado tem razão e que há essa necessidade, certo? Então, após as alegações finais orais pelo prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10, o juiz vai proferir a sentença na continuação. Aqui eu acabei de falar, né, que eu já falei isso aqui na aula várias vezes, considerando a complexidade do caso, ou o número excessivo de acusados, poderão as partes requerer que as alegações finais orais sejam substituídas por memoriais, uma vez deferidos pelo juiz, deverão ser apresentados no prazo de 5 dias sucessivos, iniciando pela acusação e após pela defesa. Neste caso, deverá o juiz proferir a sentença em 10 dias. Pessoal, aí vocês me perguntam, o juiz profere a sentença em 10 dias? Isso tudo aqui, esses prazos todos aqui, eles funcionam muito bem, pelo menos nas justiças que eu milito, né, onde eu já trabalhei, funcionam muito bem com o réu preso. Com o réu solto, eu já tive caso do juiz ficar 2 anos, 3 anos para dar sentença. Por quê? Devido ao volume de trabalho do judiciário, tem vara criminal em Valadares que tem 8 mil, 10 mil processos. Então, o juiz não dá conta. E ele tem que dar prioridade ao processo de réu preso. Os réus que estão em prisão, né, estão presos preventivamente, têm prioridade na tramitação dos processos. Então, ele vai dar prioridade, acaba que os outros, com os réus soltos, ficam parados e vão para o final da fila, certo? Então, se o juiz não der a sentença em 10 dias, o que acontece? Nada. Ele tem um volume de trabalho muito grande e ele vai dar prioridade às sentenças de réu preso. Esses 5 dias das alegações finais, gente, muito importante a gente explicar isso, que no direito penal não é igual no direito civil, no direito do trabalho, que existe a revelia. Não. Se por um acaso o advogado, o defensor constituído, não apresentar as alegações finais no prazo de 5 dias, o juiz vai intimá-lo novamente a apresentar sob pena de multa. O juiz pode está até para julgar isso no STF agora, essa imposição de multa ao advogado, porque há discussão, mas o juiz geralmente intima o advogado a cumprir o ato sob pena de multa. Se o advogado não apresentar, o juiz vai mandar o processo para a Defensoria Pública apresentar, ou, caso não haja Defensoria Pública naquele local, o juiz vai intimar, chamar, né, nomear um defensor dativo. Por quê? Aqui eu acabei de falar. Aqui, ó, nesse slide aqui, eu acabei de falar. É uma peça de suma importância, né, que o processo não pode continuar sem ela. Então, o réu não vai ficar à revelia, o réu não vai ficar sem ter uma defesa. Certo? Entendidos até aí, gente? Olha só,
ao final aqui, eu peguei na internet aqui, eu consegui achar esse mapinha aí, eu achei legal. É um mapinha de né, de como funciona a audiência, um resuminho aí. Na audiência, primeiro, ouve-se o ofendido, né, a vítima, depois, testemunha de acusação, até 8, após, testemunha de defesa, até 8, peritos, se necessário, acareação, se necessário, reconhecimento, se necessário, por fim, o interrogatório do acusado. Quando não há novas diligências, alegações finais, né, de acusação por 20 minutos, alegações finais da defesa, e o juiz vai proferir a sentença, beleza? O outro caminho que pode ser seguido é necessárias novas diligências, o juiz vai finalizar a audiência, realização das diligências, né? Vai dar vista às partes e tal, e após alegações finais da acusação e alegações finais da defesa por escrito, prazo de 5 dias cada uma, e ao final, a sentença. Entendido, pessoal? Então, gente, Ah, não, peraí, aqui, ó. Então, meus amigos, calma aí, calma aí. Só um minutinho. Então, pessoal, isso aí. Aqui é o último slide nosso aqui, né? Que monta esse esqueminha aí. E ao final, a bibliografia, onde eu pesquisei, onde eu tirei. Eu gosto muito desse livro do Aurí Lopes Júnior. Temos também uma doutrina muito boa para a turma aí que está no começo dos estudos, que é o livro do Fernando Capês, né, de direito penal, tanto de direito penal quanto de processo penal, que é um livro que eu indico para quem está no começo aí na graduação, é um ótimo material para que vocês possam estudar, é um material mais simples, com uma linguagem mais simples, né, com uma linguagem mais simples para vocês entenderem. Pessoal, agora estamos abertas as perguntas aí. Eu já vi uma pergunta aqui, ó, do Cláudio Procópio. Essa audiência dará comprovante? Como assim? A aula que você está falando, Cláudio? Ah, tá. O Jamil respondeu aí. Eu acho que é a aula que ele está falando. Ô Jefferson, não, eu estou perguntando daquele site de audiências que você colocou. Ah, tá, rapaz. Lá na Fadivale, eu sei que eles permitem um limite. Aí você vai ter que olhar lá na faculdade. Mas ele vai te dar o comprovante. Lá tem uma área lá que te dão certificado. Olha aqui, deixa eu compartilhar aqui para você ver. Só um minutinho, vou compartilhar aqui para você ver. Esse site dá, sim, peraí. É bem legal vocês... Aqui, ó. Dá um certificado. Tá vendo aqui, ó? Validação de certificado. Então, tá dando para ver aí, gente? Estou vendo. Aqui, audiências online, tem um login, né? Vocês podem escrever. Tá vendo? Tem audiência de juizado especial, júri. Tá vendo? Tem 4 júri no site, olha que legal. Então, vocês podem assistir algumas. E eu acredito, eu não sei o número exato, mas eu sei que a Fadivale permite algumas dessas audiências e outras audiências presenciais, tá? Eu sei disso aí, é só você perguntar lá no núcleo lá, acho que é lá com a Áurea, só você perguntar lá. São 20 horas de audiências públicas para aquelas atividades complementares. Uhum. Mas aí você olha lá, porque essa aqui dá comprovante, tá? Tem o certificado. Beleza? E aí, gente, dúvidas? Vamos ver aqui. Nesse caso, a audiência fica suspensa. Vamos lá. O Aninha está fazendo uma pergunta aqui. No caso do retorno das precatórias, que você quer saber? Quer abrir o microfone e perguntar? Isso. Se as cartas não voltarem antes da audiência, a audiência fica suspensa?
Na verdade, não. A audiência é encerrada, o juiz vai colocar lá no termo de audiência que encerra a audiência e aguarda o retorno das cartas precatórias. Aí, voltou a precatória, o juiz vai marcar o interrogatório do acusado, o acusado prestou o seu depoimento, o juiz vai abrir prazo para as alegações finais. Ele pode abrir prazo para alegação tanto física, tanto oral, quanto por memoriais. Beleza? Entendi. Entendidos? Certo. Vamos lá. Vamos ter que... Pois é, o Matheus está fazendo uma pergunta aqui, quando as alegações finais foram feitas oralmente pelo membro do MP, o advogado de defesa não tem que apresentar as alegações da mesma forma, não? Não necessariamente. A regra é que alegações finais orais, certo? Eu expliquei no final aqui, eu expliquei o caso, eu expliquei aqui o caso que aconteceu comigo, de eu ter tido acesso ao processo um dia antes. O juiz permitiu que as minhas alegações finais fossem por memoriais. Depende do caso. Eu já vi também, sem justificativa nenhuma, o juiz concedendo prazo, o promotor fez as alegações finais orais, o advogado requereu o prazo para alegações finais por memoriais, o juiz concedeu. Isso não tem muita... isso são as exceções à regra, certo? Entendido? Entendeu aí, Matheus? Mais alguma? Mais alguma pergunta aí? Ninguém? Mais ninguém? E aí, gostaram da aula? Tem alguma sugestão aí para a próxima? Quem tiver sugestão aí, pode me mandar aí no privado depois. Quem tiver alguma questão da OAB aí, de direito penal, e queira mandar aí para nós, para a gente poder fazer uma aula, a gente agradece. O Jamir, vai encerrar então? Tudo bom, né? Ótimo. Aqui, obrigado pela aula. No formulário lá do Google Forms, pessoal, você preenche uma avaliação da aula, é uma avaliação anônima para a gente ir melhorando, porque eu acredito que essa é uma oportunidade única da gente prestar mais conteúdo aos alunos, especialmente aqueles que estão interessados, e também aperfeiçoar a nossa prática de didática. Então, no formulário tem lá, vocês podem dar sugestões no formulário de aulas, de conteúdo. Eu estou, nas outras aulas, eu estou observando essas sugestões e estou indo atrás de professor para poder ocupar essas temáticas. Eu quero agradecer muito ao Jefferson, porque essa é uma aula gratuita, ele é feita com muito esmero, com muito cuidado, pensando em vocês. Então, isso demanda tempo de estudo, preparação. Então, é um tempo que o professor está dedicando a todos nós, que nós temos que agradecer, né, pela essa dedicação, por essa tarefa que está sendo realizada. Então, muito obrigado, professor. Eu peço a todo mundo que quiser o certificado para preencher. Lá também tem acesso ao material do professor, já mandei aqui também. Nós vamos disponibilizar essas aulas para vocês. E quero fazer um convite. Na quarta-feira, às 19 horas, nós vamos estar falando de uma matéria que é mais de literatura. Junto com a Academia Valadarense de Letras, nós também vamos fazer uma apresentação do Machado de Assis, o papel da mulher dentro da obra do Machado de Assis. Então, para aqueles que gostarem aí de literatura, está convidado. Na próxima segunda-feira, nós vamos falar de direito tributário, questões. Na próxima quarta-feira, sem ser essa agora, na que vem, direito previdenciário com o professor Lucas. Ele vai continuar a ensinar aí direito previdenciário, que é uma matéria que não tem nos cursos de direito,
e questões práticas, pelo menos da UFJF não tem, questões práticas são muito importantes. Se a gente puder depois contar novamente com o professor Jefferson aí para nos dar mais uma aula, brindar com mais um conteúdo também, nós vamos fazer isso. Na quinta-feira, aí pelo Instagram, pelo meu Instagram, às 9 horas da noite, nós vamos estar falando, para quem gosta de pautas de administração pública, sobre gestão de resíduos, possibilidades de gestão de resíduos na cidade. Então, para vocês verem, é um campo muito diversificado. Nós abordamos várias questões de direito público, desde gestão pública, direito penal, direito previdenciário, tributário, administrativo, constitucional. Então, é uma oportunidade única para a gente qualificar nesse sentido. E, mais uma vez, reforçando, o professor Jefferson vai fazer aí a semana da OAB, né, professor? Se quiser reforçar aí o convite, e eu quero agradecer a presença de todo mundo aqui nessa manhã para a gente reforçar esse projeto. Quanto mais alunos vêm, mais a gente fica motivado a continuar no projeto de divulgar a aula, porque a gente vê que o pessoal está interessado, tem público, e eu acho que é muito importante a gente fazer isso. E mesmo depois da pandemia, nós vamos continuar fazendo isso virtualmente para poder dar opções para vocês de qualificarem mais, de melhorar a concepção jurídica de vocês, teórica, que é muito importante, beleza? Então, um abraço a todos. O professor Jefferson, eu vou dar a palavra final aí, e depois, quem quiser já se despedir, pode se despedir. Aqueles que tiverem dúvidas, pode continuar aí, que a gente fica até o último elemento na sala de aula. Pessoal, a respeito da semana da aprovação na OAB, eu disponibilizei o link aí novamente. Quem quiser pode fazer inscrição, é evento gratuito, 100% online. São 3 aulas, não são aulas grandes, são aulas pequenas, aulas rápidas. Nós estamos disponibilizando e-book também, bem legal. Fiquem à vontade lá, façam a inscrição, beleza? E por fim, né, quero agradecer aí a presença de todo mundo. Como o professor Jamir aí falou, né, é uma coisa que a gente faz, né, um evento gratuito, a gente está disponibilizando essas aulas, isso aí, esse conteúdo importante para vocês aprenderem, bem como para nós, enquanto professor, irmos aperfeiçoando essa técnica de dar aulas online, porque é uma coisa nova, né, para todo mundo, vocês enquanto espectadores e nós enquanto professores. Então, quero agradecer aí e espero que vocês preencham aí o formulário, dando dicas e, né, para nos ajudar aí também. Beleza, pessoal? Muito obrigado e estamos aqui à disposição para as dúvidas. Quem quiser fazer alguma pergunta, não só sobre a disciplina ou até mesmo sobre a semana da OAB aí, pode ficar à vontade. Isso, aqui está bem aberto, viu, gente? Agora é como se tivesse acabado a aula e os alunos que não tiverem mais interesse pode ir saindo, e aqueles que quiserem conversar com a gente, é uma oportunidade aí de fazer perguntas variadas, tá? Valeu, Jefinho, gostei demais, viu? Beleza, eu também gostei muito. Aqui, me manda depois o formulário lá, tá? Tá, já. Eu deixo uns 30 minutos depois da aula para o pessoal ir respondendo, e aí a gente encaminha. Beleza. O Arthur Ramos está aí ainda. Arthur, não tem dúvida não, Arthur? Vou te responder aí daqui a pouco no WhatsApp, tá? A sua dúvida sobre extraterritorialidade da lei penal. Eu ouvi lá e não tive... Galera pergunta as coisas difíceis mesmo, hein? É a matéria que eu estou lecionando para eles agora no primeiro período. Então, já pegando um pouco aqui do que a galera respondeu. Mais prática de audiência, possíveis casos dentro de uma IJ ou do Tribunal de Júri, sustentação oral. Essa é uma temática interessante. Espera aí, o João Carlos está perguntando aqui, Jamir. Como faço para ter acesso às próximas videoaulas? Ô Jamir, o João Carlos, eu acho que o Jamir tem um grupo. Você não quer me incluir nesse grupo aí também, não, Jamir?
Eu tenho um grupo, na verdade, é só de direito tributário. Ah, tá, entendi. Esse é específico. Eu Agora, João Carlos, preenche lá o formulário, que a gente vai fazer o seguinte, vamos mandar por e-mail e vamos fazer esse grupo. Preenche lá seu WhatsApp, que eu vou fazer essa lista de transmissão com o Jefinho, e a gente fazer isso para a gente divulgar todas essas videoaulas. Eu falo o seguinte, às vezes o cara reclama, é muita propaganda, mas eu gosto de receber essas propagandas porque eu ajeito dentro da minha agenda. Aquilo que eu não posso fazer, eu simplesmente descarto, né? Ignoro. Mas aquilo que eu posso fazer, né? Então, nós vamos fazer isso aí. Ô, Lucas, o Jamil vai adicionar interesse no grupo, né, Jamil? É do grupo de tributário. De tributário? Peraí que eu vou mandar agora aqui para você. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele ainda está um pouco parado, porque eu estou terminando de organizar, mas já entra lá que... Já é possível. É um grupo do Telegram, voltado só para a gente divulgar conteúdo. Esse aí é o do Telegram, viu, pessoal? Bem, é isso. Eu acho que o pessoal agora... Mandou aí, João? Ah, mandou. Já mandei. Ótimo. Aí os tópicos aqui, para você saber o que a galera está querendo estudar. Ah, tá. O que é? Prática, eu entendi. Prática... Tem muita coisa, viu? Direito e startups, ó, quem pediu, eu estou terminando uma conversa aqui que nós vamos falar sobre proteção de dados e startup, viu? Esse vai ser uma temática interessante aí, nós vamos falar disso. Direito imobiliário, aí eu não sei, eu tenho que buscar alguém que entenda de direito... A gente pode chamar o Adroaldo para falar sobre direito imobiliário, se quiser. Realmente. Direito trabalhista. Eu vou encaminhar para vocês algumas coisas que estão sendo feitas na UFJF pela professora... Esqueci o nome da professora, tem uma professora lá que está falando disso toda semana. Mais temas relacionados a audiências e processo. Uma análise constitucional sobre os atos do STF e do presidente da República nos tempos de pandemia. Tem gente que gosta da polêmica, né? Classificação de crimes de legítima defesa. Bem, tem muita temática, prescrição e decadência penal. Essa temática é muito interessante. Prescrição e decadência? É bom, tem um ótimo tema. Eu vou falar sobre prescrição e decadência na aula de questões da OAB. Ótimo. Vou depois aí que eu vou pegar uma questão aqui para o pessoal. Oi? Você me fala para eu divulgar também. Isso, não, nós vamos fazer aí nós vamos fazer. Gente, então é isso. Eu já vou encerrando aqui minha participação. Pessoal, tem um pessoal que está aí ainda, está saindo aos poucos aí, né? Isso. Mas beleza, então, gente. Muito obrigado a todos.